Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma alternativa de importação de dados para nossas entidades. Eu vou utilizar a estrutura do projeto que a gente construiu durante o curso, o Work Order, para fazer isso aí. Então a gente vai importar equipamentos para dentro da nossa entidade de equipamentos, né? Eu tenho uma lista de equipamentos no Excel. A gente vai fazer o upload dessa planilha, faz um loop, a gente vai percorrer todos os itens da planilha, vai verificar se cada equipamento daquele já existe na nossa entidade. Caso exista, ele ignore. Caso não exista, ele vai incluir aquele equipamento na nossa entidade. Vamos lá então? Equipamentos. Eu vou dar uma verificada na entidade de equipamentos. Eu preciso corrigir, acrescentar uma coisa que a gente não fez lá durante o curso. A chave primária aqui está sendo o ID, né? essa chave natural aqui do OutSystems. Mas eu não posso ter modelo e número de série repetido. Eu não posso ter um mesmo equipamento. Eu não posso ter um equipamento que seja do mesmo modelo e que tenha o mesmo número de série. Eu tenho que evitar isso. Para isso, eu vou criar um índice aqui, ó. New Index. Botar o nome aqui, ó. UN. Marco Unique aqui e eu vou incluir os atributos. Com isso aqui, com esse index aqui que eu chamo, que é um unique, eu me certifico de que eu só vou ter nessa entidade equipamentos únicos, ou seja, eu não vou ter repetição de modelo nem número de série. Eu posso ter o mesmo modelo com 2 ou 3 números de série diferentes. Mesmo modelo e mesmo número de série, não. Vamos aqui em Server Action. Eu vou criar uma pasta aqui para colocar as Server Actions da importação. Eu só estou pensando em uma por enquanto, mas se surgirem outras durante o avançar desse projeto aqui, tudo que for referente à importação vai ficar dentro dessa pasta aqui. Isso aqui é apenas para efeitos de organização mesmo, né? E eu vou criar uma server action aqui chamada importação equipamento. Vamos botar uma descrição nele aqui. É pública? Sim, ela é pública porque eu vou consumir isso aqui lá no front-end que está em outro módulo. E o que essa server action vai receber? Ela vai receber um binário, ela vai receber um arquivo. Então, parâmetro de entrada dela, Excel file, o OutSystems aqui já entendeu que é um binary data, o tipo de dados, ok? É isso mesmo. A gente vai usar este widget aqui, que é o Excel to Record List. Parâmetro aqui, quais são os parâmetros, né? Primeiro, um dos parâmetros, o file content, ou seja, é o arquivo que ele vai transformar. Esse widget aqui, ele pega uma planilha e transforma numa lista de registros. E a gente vai jogar aqui, ó, esse parâmetro aqui, ó, file content, é o nosso parâmetro de entrada, que é a planilha. E aqui ele pede um record definition. Esse record definition aqui eu posso colocar, ele me sugere aqui, ó, a tabela de cliente, tabela de equipamento, a tabela de usuário, que são as tabelas que estão disponíveis aqui. Eu vou criar para isso aqui uma estrutura, ou seja, é a definição da planilha, ou seja, é a estrutura que eu estou querendo como saída dessa transformação, ou seja, ele vai pegar a planilha e vai transformar em uma lista de registro. Eu preciso dizer quais os campos eu quero. Eu poderia colocar equipamento, mas equipamento é quase a mesma coisa, mas não tá exatamente da mesma forma. Então a gente pode criar aqui, ó, uma estrutura. Eu vou chamar essa estrutura de equipamento. Ele botou equipamento 2 porque já existe a tabela equipamento. Vou mudar o nome que eu vou chamar de STR equipamento, para lembrar de estrutura, né? Vou deixar como pública também. E o que eu preciso o que eu quero aqui nessa eu quero o modelo do equipamento, eu quero o número de série, a descrição e o ID do cliente. Tudo isso aqui eu quero, só não quero esse ID aqui. Então eu posso copiar e colar aqui só o ID do cliente, que eu não vou botar como identify, eu vou colocar como um inteiro longo aqui, long integer. Mudar esse tipo aqui. Então, record definition tá aqui, ó, equipamento, str equipamento. Beleza? Então aqui, ó, ele já está pegando a nossa server action, recebe uma planilha
esse widget aqui transforma essa planilha numa lista dessa estrutura aqui. Essa estrutura é semelhante, como eu falei para vocês, à nossa entidade. Não é igual, mas ela é semelhante. Então eu tenho que agora fazer um for each aqui. Eu tenho que percorrer toda essa lista que ele me devolveu aqui. Aqui nesse widget for each eu tenho que informar qual é a lista que ele vai percorrer. Tá aqui, ó. Eu vou usar a própria saída desse widget de cima, e eu vou precisar aqui de uma variável local. Vou botar aqui, ó, equipamento local. Apesar dele ter selecionado aqui a entidade equipamento, não, mas eu quero aquela estrutura equipamento. Eu quero esse aqui. Que eu fiz por enquanto aqui, né? Então eu vou fazer um loop que vai percorrer toda a lista que veio lá da planilha, né? Recebo a planilha, transformo numa lista. Aqui eu começo a percorrer essa lista todinha, e por enquanto eu estou fazendo o quê? Aqui eu estou pegando cada elemento da lista, começar a trabalhar com ela. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer tendo cada equipamento em mãos? Eu tenho que verificar se esse equipamento já existe na nossa tabela. Vou criar um aggregate aqui, ou seja, vou criar uma consulta. Ele vai consultar equipamento. Quais serão os filtros aqui? Eu quero saber se o modelo é igual o modelo que está comigo nesse momento, e também o número de série. Tem que verificar também o número de série. Então ele verifica, esse modelo já existe com esse número de série. Vamos colocar um if aqui. E eu vou verificar o que aqui? Eu vou verificar se essa lista está vazia. Ou seja, se ele encontrar alguma coisa, se a lista não tiver vazia, indica que esse equipamento existe. Então ele volta, ele ignora, não faz nada, tá? E se a lista estiver vazia, aí sim ele vai gravar, ele vai criar esse equipamento. Então vou utilizar aqui, ó, create equipamento, e ele retorna. Vamos tentar dar uma outra organizada aqui. Então ele começa, ó, pega um equipamento da lista, procura para ver se esse equipamento existe. Encontrou o equipamento, volta para o próximo item aqui, não faz nada. Ah, ele não encontrou o equipamento, ó, então ele tem que gravar. Aí ele vem aqui, vai executar essa action do create equipamento. Então eu vou mapear isso aqui agora, ó. Botãozinho de mais aqui. Quem é o modelo aqui? Vai ser o modelo que está na minha dessa variável local que eu criei ali, o que está na minha mão no momento, né? Equipamento modelo, número de série, descrição e o ID do cliente. O ID do cliente eu vou ter que trabalhar ele aqui. ID do cliente. Ele vai reclamar aqui que eu tenho que fazer uma conversão de dados, porque o ID do cliente está lá como inteiro. Aqui ele está pedindo um identifier. Então, para ele ficar tirando esse warning da tela aqui, long integer to identifier, problema resolvido. Então vamos dar uma organizada aqui na casa e vamos publicar isso aqui. Antes da gente construir lá o front-end, vamos fazer mais algumas coisas aqui, porque assim, o que está acontecendo aqui? Ele está percorrendo, né? Faz tudo que eu acho que está correto, né? Tá? Mas ele não está dando nenhuma resposta para a gente aqui, né? Vamos criar aqui dois parâmetros de saída, um chamado sucesso, que é um boolean, e vamos criar um aqui também vamos chamar de quantidade aqui. Quantidade de registros que foram importados. Quero informar lá no front-end a quantidade de registros que foram importados. Como é que a gente faz isso aqui, né? Vou colocar aqui também um tratamento de erro aqui. Se alguma coisa de errado acontecer, alguma coisa de anormal, né? E eu tenho que informar que aconteceu algum erro, né? Para não ficar estourando uma exceção feiosa na tela lá. Vou botar um all exception mesmo. A variável sucesso vai ser false, porque aconteceu algum erro. Aqui sim eu vou colocar um sucesso true.
aqui eu vou incrementar a variável quantidade, ou seja, essa variável quantidade aqui eu vou deixar ela como valor default 0, ou seja, sempre que for inicializada vai estar em 0. E eu acho que é isso. Então ele percorre, aqui ele conta, cada registro que ele inserir ele vai contar. Nesse aqui ele só diz que teve sucesso, caso ele percorra tudo, realmente é sucesso, né? Vamos dar uma organizadinha nisso aqui. Acho que deu. Agora sim a gente publica e vamos partir para o front-end. Agora vamos construir nossa telinha para fazer o upload. Vou criar uma tela a mais aqui, ó. Criar mais uma tela. Add screen. Equipamento importar. Eu não vou incluir ela no menu, porque não tem interesse que ela fique direto lá no menu. Tem que importar aquela dependência. Ou seja, tem que importar isso aqui. O que eu preciso aqui? Eu vou usar esse componente aqui chamado upload. Tá? Esse componente aqui. Upload. Vou colocá-lo dentro de uma container. Trocar só esse texto aqui, ó. Selecione um arquivo. Mais um container aqui e um botão. Iniciar a importação. Margem bottom base, só para dar um espaçozinho aqui. Esse componente aqui ele pede dois parâmetros que ele pede, né? Ele pede uma variável que vai armazenar o conteúdo do arquivo e uma variável que vai armazenar o nome do arquivo, né? File content vai ser um binário e file name que vai ser um texto. Aqui, ó, file content. Opa. Ele definiu como binário aqui, mas não é, né? Um texto isso aqui, né? E pegou o nome file e entendeu que era um binário, mas eu queria só um nome aqui, só um texto. File name. Reclamando de algum erro aqui, o que é? O evento onClick, eu vou criar uma nova client action que vai chamar de início essa client action, a client action vai chamar aquela action que a gente fez há pouquinho, né? Que vai fazer todo o serviço, né? E eu tenho que passar para ele um arquivo Excel. Que arquivo Excel? Aqui, ó, file content. Ele vai passar isso aí e vai receber os parâmetros de volta, né? Ele vai testar. Teve sucesso? Não teve sucesso. Então ele vai exibir uma mensagem de erro aqui. Erro ao importar, verifique no Service Center. A outra mensagem que eu vou passar aqui já é uma mensagem de sucesso. E eu vou fazer uma concatenação. Importação concluída. Foram importados importação concluída, foram importados. Aí ele vai exibir aqui a quantidade de arquivos que foram importados. Vamos publicar e fazer um teste. Eu não fiz chamada para essa tela ainda, mas eu consigo executar, né? Só botão direito aqui no nome da tela e Open in a Browser. Eu vou importar esta planilha aqui. Vamos dar uma olhada antes de fazer a importação. Vamos dar uma olhada para ver como está aquela planilha. Vai ser essa V1 aqui que eu vou importar agora. Eu tenho aqui na planilha o part number, número de série, que é o modelo, descrição e o client ID. Essa coluna aqui eu não estou utilizando no nosso projeto, tá? Mas não vai dar problema porque, vamos dar uma olhada aqui, na minha definição, ó, na minha estrutura aqui que eu criei, eu só pego modelo, número de série, descrição e ID. E aqui no Record Definition é o que eu estou pegando, então ele vai ignorar aquela coluna, tá? Importante, tem que estar com a planilha fechada, senão ele reclama lá na hora de fazer a importação, ele não importa. Se eu tentar pegar e abrir, ele vai reclamar, o arquivo está sendo utilizado, então não vai. Abrir, iniciar a importação.
Antes disso até, pessoal, vamos ver como é que tá o equipamento, né? Eu não olhei como é que tá o equipamento. Ó, só tem 2 equipamentos gravados aqui, né? Então vamos tentar importar mais. Erro importar, verifique no Service Center. Ele reclamou de alguma coisa. Vamos olhar lá no Service Center. Aqui, General Log, ó, módulos. Ok, monitoração, monitoring, módulos. Aí, pessoal, inspecionando aqui o Service Center, eu achei o erro aqui, ó. Ele tá falando aqui, ó, que o insert deu conflito de chave estrangeira na tabela equipamento cliente. O que é isso aqui? Um detalhe que eu esqueci importante de falar para vocês. Poderia acontecer, e aconteceu por distração minha, poderia acontecer nessa importação aqui, ó. Então, para essa versão que a gente está fazendo aqui, eu tenho que me certificar que esses IDs aqui, vou até ordenar por ID aqui, ó, que esses IDs aqui tem que existir lá na tabela de cliente, lá na entidade de cliente. Caso não exista, ele vai dar um erro desse, ou seja, ele está tentando gravar um equipamento de um cliente que não existe. Vamos dar uma olhada aqui, senão eu vou ter que alterar essa planilha aqui para a gente validar esse teste aqui que a gente está fazendo. Olha os problemas aqui, ó. Aqui os IDs estão começando em 7, 8, não tem um 9, 10, 11, 12, tá tudo com número alto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aquela planilha, eu vou colocar, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Eu sei que tem o 7 que eu vi lá, tem o 8. Depois de corrigida a planilha, ou seja, eu coloquei aqui os IDs dos clientes que existem lá na minha entidade de clientes. Aí eu vou tentar novamente fazer a importação. Fechando a planilha. Vamos voltar aqui na funcionalidade, importa a planilha e iniciar a importação. Ó, importação concluída, foram importados 20 equipamentos. Vamos dar um refresh aqui nessa tela de equipamentos. Então aqui ó, os 20 equipamentos mais os 2 que existiam anteriormente aqui, ó. 10 em cada página, mais os 2 na última página ali, beleza? Vamos fazer um segundo teste, vamos tentar importar de novo essa planilha. Ele vai dar uma mensagem de sucesso, ou seja, não aconteceu erro nenhum, é o que eu estou esperando, não vai acontecer erro nenhum, mas vai dizer que importou 0 equipamentos, porque eu não verifiquei esse detalhe lá, né? Aqui ó, importação concluída, ou seja, não aconteceu erro nenhum, assim que a lógica está lá, a gente pode melhorar isso, né? Mas não importou nada. Dá um refresh aqui porque eu fechei a outra tela. Continua aqui com os 22 equipamentos, né? Vamos voltar lá para conferir isso aí. Então ele faz o loop, sempre verifica. O equipamento existe? Ah, existe? Então ignora e vai contando aqui. Ah, se não existir, ele passa para aqui, conta que vai importar mais um e executa a action aqui para fazer a importação. Beleza, pessoal? O que está faltando agora aqui? Agora falta só fazer uma tela para chamar isso aqui. Devo criar um botão na tela de equipamentos para chamar essa tela aqui, porque por enquanto não tem, né? Vamos fazer isso aí. Então aqui na tela equipamentos eu vou colocar um pop over menu. Aqui em top content eu vou colocar tirar esse more aqui, vou colocar nesse ícone aqui esse menuzinho aqui de barra, e aqui em bottom content eu vou colocar um container aqui, um ícone
Eu acho que eu não tenho nenhum ícone apropriado para Excel aqui. Ah, tem Excel aqui. Vou colocar esse ícone aqui para Excel. E vamos criar um link para ele. Esse link ele vai chamar a outra página. Equipamento importar. Publish. Equipamentos. Ficou aqui embaixo aqui. Então, cliquei no menu, ele vai abrir o ícone do Excel. Daí ele abre a tela e a gente prossegue aqui. Vou fazer um último testezinho aqui, ó. Só para... Vamos abrir essa planilha aqui. E eu vou criar mais 2 linhas aqui, só para a gente... Vou mudar aqui, ó, só esse número de série aqui. Vou nesse aqui também. Vou criar esse número de série aqui e vou mandar importar essa planilha toda. Eu estou esperando que ele importe só esses 2 aqui, que não apresente erro nenhum. Também não conferi se por acaso já existe esses números de série lá em cima, tá? Selecionar o arquivo. Ok. Importar. Beleza, a importação concluída, foram importados os 2 equipamentos. Aqueles 2 últimos que eu coloquei lá, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso aí. Uma maneira alternativa aí, só para mostrar para vocês as possibilidades que a gente tem na importação de dados, o que a gente tem que fazer, os cuidados que a gente tem que fazer, né? Então, só revisando aqui, né? A gente foi lá na tabela e colocou lá uma cláusula em unique na tabela, não, na entidade, né? Ou seja, eu quero me certificar que não tenha equipamentos repetidos, né? Minha chave aqui é essa, modelo mais número de série. Né? Recebo arquivo Excel, transformo numa lista de registros, pego um item a item, verifico se já existe. Caso não exista, ele grava, conta para dizer quantos que foram importados e depois ele me manda essa resposta aí. Beleza, então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso aí. Então, eu vou voltar novamente nesse vídeo. Vou voltar novamente nessa funcionalidade, vou enriquecê-la um pouco mais. Eu vou criar um log e vou informar se a linha foi importada. E caso ela não tenha sido importada, por que ela não importou? Porque já existe, porque o cliente que eu estou informando lá na planilha não existe no banco de dados também, em vez de dar erro, em vez de eu ter que me preocupar, será que todo cliente existe na planilha? Não. Se você não colocar o cliente lá, ele vai simplesmente verificar, opa, esse cliente não existe, não vou importar esse equipamento aqui. Só para enriquecer melhor aqui, vou criar um log e vou exportar esse log através de uma planilha Excel. Mas isso no próximo vídeo, porque esse aqui já ficou muito extenso. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E ative as notificações para que seja avisado dos novos conteúdos. Para mais conteúdos sobre OutSystems, acesse as nossas playlists.